Instituto Espiral apresenta Morada da Imagem, um podcast que ouve imagens e vê palavras. Episódio 11: O reencontro com o singular. Olá a todos, a todas. Vamos então iniciar o nosso episódio número 11, depois de um período aqui de alguma ausência, em que tivemos, portanto, a elaborar o texto dos episódios seguintes, né? E vamos então, portanto, dar seguimento hoje com o título Reencontro com o Singular. No episódio anterior, chegamos ao núcleo da proposta da ética da estética, se vocês se recordam bem. A ideia é de que os vínculos eles não conseguem se sustentar exclusivamente por regras morais. Ele se sustenta muito mais por uma fidelidade sensível às imagens e às experiências que nos tocam profundamente. Diante disso, podemos refletir sobre o conflito entre essa estética mais imperativa e bidimensional do nosso tempo, que é marcada pela aparência, pelo controle e pela imagem lisa. E do outro lado, a estética que referimos no episódio anterior, a estética intercorporal, onde ela é viva, tridimensional e nasce da presença compartilhada. A afetividade nesse contexto revelou-se um gesto de resistência, ou seja, escolher a profundidade do encontro real em vez da superfície lisa do ideal. É a partir dessa tensão que avançamos agora, perguntando o que acontece quando essa ética da estética falha e quais formas de sofrimento emergem quando a estética do vínculo se empobrece. No episódio de hoje, iremos abordar essa temática a partir da compreensão dessa estética do falseamento, que produz uma paisagem desoladora, nesse caso, o desaparecimento do rosto como biografia sensível. Não vos parece que substituímos cada vez mais a geografia única da experiência, com suas rugas que contam histórias e sulcos que revelam vivências, por uma máscara lisa e padronizada? Uma espécie de fotocópia estética sem alma e que parece negar o tempo e a profundidade da vida. Nesse cenário em que a singularidade, a particularidade do outro vai sendo apagada, em que as faces se tornam uniformes, eu me pergunto onde ainda é possível existir verdadeiros lugares que podem se tornar experiências de espontaneidade, genuinidade, cuidado e reparação. Quando o sofrimento nasce da perda do próprio rosto, da sensação de não saber quem se é, o trabalho passa por remover as camadas daquilo que foi encoberto. Uma remoção de camadas de gesso daquilo que foi imposto, normatizado ou silenciado, até que algo verdadeiro possa voltar a respirar. E, obviamente, que essa remoção não é feita através de cirurgia e muito menos da ortopedia. Cada gesto autêntico que surge nesse processo não diz respeito apenas a quem está ali, mas também devolve ao mundo um fragmento dessa vida singular, um pequeno fôlego da alma num tempo em que insiste em torná-lo uniforme. Por isso mesmo, a lógica bidimensional do falseamento é profundamente desoladora. A face estética do ser desaparece. O rosto, que deveria ser a biografia sensível de uma vida, o mapa onde se escrevem as rugas da alegria, da dor, das lutas e dos amores, está se tornando igual a todos os outros. Um rosto que viveu tristeza traz ao redor dos olhos sulcos de memória. Um rosto que riu muito abre caminhos ao redor da boca.
E essa geografia da experiência é a assinatura estética da alma gravada na carne. Mas a estética do falseamento, das fake news, tão típicas do nosso tempo, promove uma grande limpeza dessa história, dessas particularidades, dessa diversidade e dessa pluralidade. Os rostos tornam-se lisos, simétricos, previsíveis, como se pudesse existir uma cor, como se saíssem todos da mesma fábrica. É a fotocópia estética, sem história, biografia, sem alma. É a padronização do sensível, inclusive. O que se oferece é uma máscara do falseamento, como, por exemplo, a máscara da eterna juventude, da pele perfeita e a de um ideal que nega o tempo, e com ele nega também a profundidade e a verticalidade da vida. Substitui-se uma face com alma por uma imagem bidimensional e lisa, diria quase impecável para quem vê de fora, mas vazia e provavelmente solitária por dentro. Essa massificação das feições, dos gestos, das posturas, essa estética da indiferença, vejo como uma monstruosidade, uma anomalia e deformidade. Mas atenção, não a monstruosidade do grotesco, mas a do mesmo, do tudo igual. A monstruosidade do sem diferença, onde a alma é apagada em nome de um ideal impessoal. E é aqui, nesse deserto da singularidade, que os espaços de convivência, ao qual abordamos em episódios anteriores, na sua estética também em extinção, que talvez possamos reencontrar uma de suas vocações mais urgentes. Ou seja, se o sofrimento moderno é o sofrimento de quem perdeu o próprio rosto, de quem tenta viver com uma máscara que não é a sua, então o trabalho é, antes de tudo, um trabalho de restauração estética e não de cosmética, mas de autenticidade. Não se trata de encontrar a si mesmo, entre aspas aqui, como uma ideia abstrata, muitas vezes inserida nesta lógica do falseamento. Aquela história da melhor versão de si mesmo e coisas do gênero. Trata-se de reencontrar no corpo e na sensibilidade a textura original da própria alma. Ajudar alguém a redescobrir o gesto espontâneo que foi calado, a emoção que foi maquiada, o ritmo que foi obrigado a dançar numa música alheia. É uma verdadeira arqueologia da alma. É um labor, é um trabalho paciente, retirando camadas e camadas de gesso social, filtros digitais e expectativas herdadas, até que esse modo único, irrepetível e singular de ser, sentir e estar no mundo possa finalmente respirar. Para isso, é preciso promover espaços que operam como ateliês da alma, onde a experiência não é corrigida nem acelerada, mas acompanhada, onde algo pode ser reparado sem ser normatizado. Criar esses espaços é um gesto de resistência, pois está na contramão do ritmo acelerado e padronizado. O ateliê pode ser imaginado como um lugar de cuidado, silencioso, da escuta profunda e da forma singular que se recusa a ser moldada em série. Um cuidado em que não consista em forçar a mudança das pessoas, mas em recriar os espaços onde elas possam voltar a ser quem são. Um espaço onde a pessoa experimenta tirar a máscara. Esses espaços não pertencem necessariamente a uma profissão específica, nem uma técnica ou ainda sob a tutela de algum órgão institucional. Eles sempre existirão se as relações afetivas estiverem no centro, a fim de criar as verdadeiras condições de presença, de escuta e disponibilidade. Mas, sobretudo, se houver tempo e paciência suficiente para que alguém possa existir sem ter de se defender. A gente pode reconhecer isso de diferentes formas. Podemos imaginar isso em variações de um mesmo espaço. Ou seja, um lugar onde não se apressa a correção, mas se sustenta a experiência até que ela encontre sua própria forma.
onde o silêncio não constrange e ninguém precisa se explicar o tempo todo para ser aceito, onde o vínculo pode ser, ao mesmo tempo, casa e quintal, abrigo que protege e espaço que permite crescer. Um espaço em que criar não é produzir para exibir, mas sim escutar o que pede passagem. Onde aprender não é formatar, mas acompanhar o nascimento de um pensamento singular, reconhecendo a inteligência viva que já habita em cada pessoa. E onde pertencer não exige uniformidade. Aqui, a diferença não é tratada como ameaça, mas como parte da paisagem comum. Em todos esses lugares, algo na comunidade acontece. O mundo desacelera o suficiente para que a pessoa possa se reconhecer. São espaços que não pedem performance, não exigem perfeição, mas verdade. Talvez a tarefa ética do nosso tempo seja até simples, mas ao mesmo tempo radical. Transformar mais as relações em ateliês e menos em vitrines. A casa e a imagem do lar é isso, um espaço que acolhe o que é genuíno, mesmo quando imperfeito, hesitante ou desajeitado. É o lugar que testemunha o real, que confirma a beleza viva da existência contra a tirania do ideal. Por isso, cada gesto de autenticidade que emerge no encontro de cuidado, seja na clínica, na amizade, no amor, é mais do que uma conquista individual. É um pequeno sopro devolvido à alma do mundo. Um fragmento de singularidade que se restaura no tecido coletivo. Um rosto verdadeiro que resiste e, ao resistir, devolve à alma um tempo que parecia tê-la esquecido.